De volta com mais um Bagé FC, sempre para KTO e para Marquespan, e eu estava pensando o seguinte, né? A parte talvez que me deixe mais feliz de fazer o Bagé FC é justamente poder convidar pessoas que eu sempre admirei, pessoas que eu gosto e alguns eu tenho a honra de dizer que hoje eu sou amigo. Caras que eu via pela TV, caras que eu não imaginava, pô, será que um dia eu vou chegar perto desse cara? E o cara hoje é meu amigo. Antes de anunciar o convidado, eu quero explicar que a gente está aqui numa das quadras do complexo do Centro Esportivo Soledade, que é uma quadra coberta, padrão FIFA para futebol 7, e tudo tem um porquê do que a gente está fazendo aqui. Só que o Bagé FC não é futebol clube, é Bagé Futebol e... Corneta, vem pra cá, cornetinha, já que tá bonito hoje. Eu não gostei do teu uniforme, tá? É porque eu sou gremista. Mas tu tá com... Isso aqui é um gorrinho? Como se fosse o quê? Se fosse Natal... Tá. Se fosse Natal, eu diria que poderia ser um duende. Né? Nós não estamos na época de Natal. Aí tem a ver com 7 anões, pode ser? É. Tá. Tem alguma coisa. Dos anões eu lembro que tinha um Atim, tinha o Zangado, e o outro que eu gosto muito do nome, que era o Dunga. Tem a ver com o nosso convidado? Claro. Ah, então busca lá o nosso convidado, traz ele pra cá. Pô, capitão, sem palavras. Cornetinha, pode ficar aqui no meio. Cara, o Dunga é aquele tipo de cara que a gente não precisa apresentar ele, não precisa legenda, todo mundo olha. São quase, a última vez que eu vi eram mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra, né? A gente deve estar chegando em 8 bilhões já. Tem cerca de 220 milhões que já foram inscritos como jogador de futebol na FIFA. E não dá para contar 30 ainda que tenham erguido uma taça de campeão do mundo. Então, Dunga, sensacional, obrigado por estar aqui. E tudo que eu falei na abertura, eu repito para ti. Em 1994, eu era um guri sendo criado lá na Restinga. Eu lembro exatamente o que a gente estava fazendo em cada jogo da seleção brasileira, porque como qualquer guri daquela época, a gente parava para ver tudo. Só que tem um momento que eu consegui, depois de muito tempo, te perguntar isso pessoalmente. E eu vou te perguntar na sequência aqui. Então é um orgulho muito grande, é uma felicidade muito grande te ter aqui, mas principalmente ter como amigo, cara. Porque toda vez que se fala no Dunga, o mundo inteiro conhece. E ninguém consegue apagar o que fica na história. E tu é um dos campeões do mundo jogando futebol. Eu sei que tu sabe disso, mas a gente tinha que repetir. E espero que tenha gostado da nossa homenagem. Que é o Cornetinha, né? Tá com a camisa do Inter, que foi onde tu começou, onde tu foi treinador. E tá com o gorrinho lembrando um dos anões da Branca de Neve. É um prazer, né? Eu acho que a gente tem essa ligação com a Restinga. O meu sogro trabalhava na prefeitura, era fiscal, foi um dos primeiros lá com o Pujol. Do início de tudo. Do início de tudo. E depois, quando vim para o Internacional, nós não tinha dinheiro, não tinha muito dinheiro para comer. O Otávio morava na Restinga Velha e nós ia jogar muito torneio lá, né? Para ganhar um extra. E aí depois, de vez que trabalho social, tem o Tinga, aí tem uma ligação forte. A gente está toda hora lá na Restinga, que nos acolhe muito bem, né? Um bairro assim que todo mundo fala bairro, favela, mas tem muita gente de qualidade, competência, os caras... Batalha fora diária, de série. né? Não, só dos caras virem 2 horas para trabalhar em Porto Alegre, o cara já é um vencedor, né? Eu peguei muito isso do ônibus lotado, pois imagina 1h10 para chegar no centro, 1h10 para voltar para lá. E, cara, é muito legal, teria tanta coisa para começar falando contigo. Tu faz um projeto social hoje que eu sempre digo assim, acho que no teu caso não é nem um projeto social, é um projeto de vida. Porque tu faz aquilo ali pela tua vontade, né, pela credibilidade que tem do teu nome e pelo quanto as pessoas gostam de ti. Se criou a Seleção do Bem, que é um grupo de pessoas voluntárias que trabalham demais. E eu sempre brinco quando te encontro, que se a gente colocar no papel, e tu tem isso, porque eu recebo todos os meses a prestação de conta de tudo que a Seleção do Bem faz. Cara, vocês já alimentaram o suficiente para matar a fome de muitos países espalhados pelo mundo, né? Numa época de pandemia que muita gente se preocupava só em daqui a pouco cuidar da tua própria família, tu saía da tua casa. Então isso eu penso que não tem preço, mas que tem uma satisfação muito grande para ti, né? Sem dúvida, acho que foram mais de 800 toneladas, agora já ultrapassou essa marca, mas não é só isso, né? Não é só dar alimentação para as pessoas. E a gente foi aprendendo isso no decorrer do tempo com as pessoas. O cara que está numa situação vulnerável e está na rua, não é só comer.
ele quer que alguém chegue e converse com ele e fala, né? Às vezes ele quer conversar, né? Chega a me arrepiar aqui, porque a última vez um senhor que viralizou o vídeo, mas teve um outro que veio logo em seguida e falou, legal, vocês ficaram 2 horas conosco conversando aqui, primeira vez que alguém ficou batendo um papo. Então a gente não pode apagar da nossa cidade essas pessoas. A gente tem que dar a mão pro cara. Eu não vou poder carregar ele, mas eu posso dar a mão para levantar e ficar do lado dele para ele continuar. E aí também a gente começou a fazer outras parcerias contigo, né? Da tinta. Pô, junto lá com a TEDx. Pintar as escolas. Algumas escolas algumas a gente já pintou, né? Já pintou, então acho que isso é fantástico. A gente fez uma doação agora para o hospital também lá do Lami de tintas, né? Então acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? E o mais importante que a gente comenta muito assim na Seleção do Bem, que tem que fazer com amor, né? Com paixão. Não adianta o cara fazer por fazer, né? É essa a diferença da entrega. Esse vídeo, obviamente que a galera sabe do que o Dunga tá falando, mas tem um vídeo recente que viralizou que vocês estavam servindo, acho que era um chocolate quente que tu tava servindo, e um senhor aproxima e diz assim, tu é o Dunga? Rapaz, tu é o Dunga. Pode o senhor. Tudo bem? Oh, tu tudo bem? Tocava no Inter, tu tocava com gás. Você lembra aquele gol de cabeça que tu fez? Salvou o Inter da segunda divisão. E tu no Brasil, aquele peso. Tá, filha, um abraço. Vamos aqui, né? E aí o Dunga prontamente assim, sim, sou eu. E aí ele começa, pô, me dá um abraço aqui. Ele lembra inicialmente do gol em 1999 que tu faz contra o Palmeiras e que evita ali o rebaixamento do Inter, que ia acontecer, né? Mas é a maneira que ele está se entregando, é como se fosse... ele está feliz. Então, por alguns momentos, que é isso que tu estava dizendo agora, de não só chegar e dar o alimento, por alguns momentos ele esqueceu tudo que ele tinha de problema. Ele estava ali de frente de um ídolo e tendo uma atenção de um ídolo. É esse o conjunto das coisas. Né? A gente conversa muito, né? Quando a gente faz as ações, quando a gente retorna, o que a gente aprendeu? O que a gente pode melhorar para conversar com as pessoas, para atender? Sim, tu tem esse retorno também. No início a gente dava 500 bandejas, né? Então a gente ficava até 3, 4 horas da manhã, mas quando a gente voltava a gente estava cansado. E não nos satisfazia, né? Aí quando a gente começou, vamos parar, vamos sentar com o cara na rua, vamos sentar com o cara, mostrar que nós somos iguais, né? E aí histórias assim, fantásticas. Teve pessoas que vieram falar comigo que conheciam mais a minha história do que eu, né? Começavam a me lembrar, tu lembra daquele? Eu falei, não me lembro. Já tinha passado. Já não me lembro, pois tava lá, tu mora em tal lugar, tu vive lá, tem teus filhos, tua família, teus amigos, o churrasco. Então acho que isso que é legal, né? E eu tenho um grande amigo meu que não está mais entre nós aqui, o Juarez. Pô, grande Juarez. Que ele falava um negócio assim, cada um com a sua arte fazendo a diferença na vida das pessoas. E às vezes as pessoas dizem, eu não posso fazer nada. Pô, tu é eletricista, tu pode ir num asilo. Sempre pode. Tu é um pintor, tu pode limpar. Sempre pode. Um monte de coisa, né? Pô, eu lembro muito do Juarez. Pô, o Juarez trabalhou muito tempo contigo, né? De ser teu amigo. Mas eu lembro muito do Juarez pelo carnaval. Porque o Juarez, ele gostava demais da Restinga do Estado Maior, que é a minha escola de coração, e gostava demais de Salgueiro. Sim. Então, várias vezes a gente se encontrava no Rio, eu brincava porque eu era mocidade, né? Continuo sendo mocidade, e o Juarez era Salgueiro. Sabe que tu toca nesse ponto da importância que tem de ter um retorno pra gente no que a gente faz, né? Eu lembro que a primeira vez que nós fizemos, junto contigo com a Seleção do Bem, da doação das tintas, com a parceria da TEDx, eu postei no Story e me chamou um cara que virou meu amigo hoje, que é o Cleiton Zagonel, que é de uma grande empresa lá de Chapecó que faz torneiras elétricas e chuveiros. Sim. E ele me chamou, depois acabou também ficando com o teu contato, ele me chamou e disse assim, pô, Bagé, eu tava vendo isso aqui, cara, como é que eu posso ajudar? Olha, eu tenho chuveiro e torneira elétrica. Eu posso ajudar de alguma maneira? E aí eu me lembro que eu falei contigo, Dunga, tá brincando? Claro que pode. Ele doou, né, sei lá, 200 e poucos chuveiros. E na hora, né, eu me lembro que falando contigo, tu disse assim, não, cara, pô, quando é comida a gente te atende aqui. Quando é um material elétrico ou de construção a gente atende aqui. Ou seja, dá para fazer, né? E o importante de colocar na rede social não é fazer a publicidade. É incentivar outras pessoas a fazerem. Multiplicar as ações, e também o pessoal que está doando é uma prestação de conta, né? E isso eu aprendi com o Juarez, não adianta o cara ser honesto. O cara tem que mostrar que é honesto. Tem que confirmar, né? Porque o mundo é esse, né? Então,
Agora me largaram um pouco de mão, mas cada lugar que eu ia, os caras falaram, tu vai ser candidato aqui. Eu falei, pô, Eu ouvi muito isso também. Não, mas o Dunga tá querendo os caras. Não tá. não sou candidato a nada. Ele falou, mas o que tu ganha com isso? Eu ganho o que o senhor me deu, um abraço e um sorriso. Isso já tá mais do que bem pago, né? A oportunidade que tu teve de vida, né? De conseguir fazer outras coisas, né? E assim, Bagé, a gente conversa muito entre nós lá, né? Que é o seguinte, nós damos aquilo que o dinheiro pode comprar, né? Que é comida, que é material escolar, que é isso. Pô, o cara dá uma coisa que não se compra, tá? Ou se dá ou não se dá. Que é sincero, né? Assim, amor, carinho, um abraço, um sorriso, isso aí não tem como comprar. Tu não tá comprando dele aquilo, né? Ele tá dando espontaneamente. Cara, tem tantas coisas. Eu lembro de algumas situações, quando teve a Defesa Civil, tinha a previsão de um frio intenso no Rio Grande do Sul, e aí o Inter abriu o Gigantinho, abriu as portas para um café da manhã, né? E eu lembro que conversando contigo, eu disse, cara, como é que tu consegue servir um café da manhã, que é muito cedo? Pô, tu imagina, tu tem que preparar mais cedo ainda. E eu lembro que quando chegou para servir, te chamou a atenção que não tinham mesas. E algumas pessoas que estavam próximas ali, e que não estão acostumadas com esse dia a dia de ajudar as pessoas que estão na rua, disseram assim, não, mas a gente vai colocar ali um pano. E eu lembro que tu disse, não, a gente precisa que coloque mesa. Porque é o momento que tu tá entregando para aquele cara algo que ele já teve na vida dele, né? Que é o momento da dignidade, do respeito. Perfeito. Então, é o cuidado em todos os detalhes. A tua percepção funciona nisso tudo, né? Não é Chegou ali para ajudar, mas tu tem toda uma situação. Não é a minha só, é de toda a equipe, né? A equipe toda. Porque a primeira coisa, pô, nós vamos acordar 4 horas da manhã, 3 da manhã, nós vamos dar um café frio, nós vamos botar o cara... Cara, ele não... Primeiro que ele não é morador de rua, tá? Ele tá por uma situação na rua que não toca eu a julgar. Cara, ele era acostumado a comer numa mesa, né? Pode ser com a toalha rasgada, costurada, velha, mas tinha um lugar para ele sentar, com dignidade. E isso, os caras falam, eu não estudei, né? Mas psicologia, pro cara lembrar que ele já teve uma família. Pra ele querer voltar no tempo. Lembrança afetiva. E ele voltar a ter a família, para ele voltar a comer com dignidade. Como eu gostaria de ser servido? Eu gostaria de ser servido numa mesa, né? Tu também. Não, nosso amigo aqui também queria saber. O Conetinho é um pouquinho menor, mas ele tem a mesinha dele lá. A tua mesa é normal em casa, Conetinho? É normal. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ter a percepção, né, meu? E faz muito... E assim, eu sou sincero, né? Pô, eu e o Tinga, a gente conversa direto lá, né? Pô, a gente fica tão egoísta, faz tão bem pra gente, né? Que a gente não consegue parar de fazer, né? Mas aí que tá, é uma percepção, capitão, de situação que ela vai além, talvez, do que tu consiga imaginar. Porque isso fez tão bem pra ti, enquanto pessoa, num momento que era um momento muito mais depressivo de nós todos, né? Porque era o momento da pandemia, daqui a pouco tu tá ali trancado, com a tua vida já resolvida. Eu costumo brincar com alguns amigos que às vezes me perguntam, cara, mas pô, como é que o Dunga faz isso? Ou como é que o Tinga faz isso? A galera me pergunta porque sabe que eu sou muito amigo de vocês dois. Eu digo, cara, o Dunga, graças a Deus, tem uma condição de vida e graças ao trabalho que ele abriu mão da vida dele para poder trabalhar ao longo da vida, que ele poderia estar se preocupando só com ele. Mas, cara, olha que fantástico o quanto ele conseguiu fazer com ele, com a seleção do bem, quantas pessoas foram multiplicadas a fazer o bem. Se a gente pegar só dos últimos 2 anos para cá, por exemplo. Aí não tem como calcular, né? Porque a gente tem que ter gratidão pela vida, né? O futebol me deu conhecimento, me deu a vida econômica, me deu ser conhecido no mundo todo. Cara, não é justo eu ficar numa redoma de vidro agora vendo uma bolha, as pessoas passando necessidade e eu não fazer nada. Eu vou me sentir mal, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que usar com a minha imagem, a minha credibilidade, com meus amigos, meu conhecimento, para multiplicar essas ações para que outras pessoas fazem. E assim, ó, eu vou falar, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Só que o bem parece que não vende, parece que as pessoas não gostam. Então, o negativo fica mais marcante. Mas pode ter certeza que 90% é do bem. E aí, ó, o negócio do Dunga tá fazendo, a gente tá nas ações assim, né? Aí, bem na época da pandemia, eu tava de máscara. Aí os caras, pô, partido com o Dunga. Aí os meus amigos, né? Pô, o Mano, Lauro, Minga, Rodrigo, todas as mulheres. Bem capaz que o Dunga vai estar aqui, meu. O Dunga tá em Cancún, nesse frio. Aí o cara, é verdade, né? O cara não vai estar bem capaz, vai pensar em nós aqui. Aí depois tirava a máscara. Pá, me desculpa. Eu falei, não, tá tudo certo, cara. Tá tudo tranquilo. Isso é incrível. Eu lembro agora, recentemente, quando deu a passagem mais forte desse ciclone extratropical, ele acabou cheias dos rios, né? Sim. Aqui na região metropolitana, e, pô, acabou vitimando muita gente. Aí eu tô conversando com o Tinga, e o Tinga já em contato com o Cássio da KTO, que a KTO, o Tinga é o embaixador social da KTO. A primeira vez que eu falei com o Tinga de manhã,
ele tava num fornecedor de colchão, brigando com os caras para baixar o preço. Não para casa dele, para comprar colchões para entregar para as pessoas. No segundo momento, ele já estava lá com o Marquinhos do CAN, negociando cesta básica. Num terceiro momento, já era cobertor. Então, tu imagina, num momento que ele tinha tanta coisa para se preocupar, mas ele tem tanta gente que ele sabe que ele pode ajudar. E quem colocou ele nessa corrente do bem foi justamente tu, com o quê? O Esporte Clube Cidadão. Com a CM, né? Na Restinga, quando ele começou. Isso anos 90. 90, quando 90 e poucos. Quando o Juarez, quando era voluntário da CM, ele me colocou como voluntário. E aí a gente começou a trabalhar. E aí ele era muito ligado à Restinga, eu também. Vamos criar um projeto na Restinga, né? Como dar uma retribuição para a sociedade. E a gente fez. Aí eu conversei com ele e falei, mas tá, eu sou de Juí, né? Nós precisamos pensar uma pessoa do bairro, né? Porque, e não só pegar um representante do bairro como tinha, mas também empregar as pessoas do bairro, porque a gente tá falando que a gente acredita neles, que eles têm potencial, não adianta trazer os caras de fora, né? Eu tenho que capacitar as pessoas, qualificar as pessoas, e aí elas dão continuidade. E aí o Tinga, né, eu chamei, ele veio, pô, adorou, né? Porque não tem como quem não gosta, né? Tá no coração. Quem passou por tudo isso, exatamente, né? Que vê a dificuldade ali. Capita, hoje qual é a tua ligação com o futebol? A tua ligação com o futebol vai ser eterna. Né? Daqui 200 anos vai se estudar e vai ser, em 94 tinha uma seleção brasileira que tinha assombrado o mundo lá em 70, mas depois ficou 24 anos sem ganhar nada. Daí chegou uma seleção brasileira que tinha como capitão o Dunga. Mas o Dunga não tinha jogado a Copa de 90? Sim. E jogou a de 98 também, fazendo uma final, também sendo um cara importante. Isso a gente sabe. Mas hoje, qual a ligação que tu tem com o futebol? Porque eu imagino que o teu telefone é da Toque, com propostas para ser treinador pelo mundo aí. Acho que as pessoas sempre que lembram, né, ligam, mas a minha vida tá tão diversificada com tantas ações, né, que o futebol eu fico mais como torcedor. Agora eu tô curtindo o futebol mais assim, eu vi ali aquela pressão, o dia a dia, a cobrança. Agora eu tô vendo o lado do torcedor, né? Tô convivendo. Tô mais corneteiro, fico com o pessoal ali de fora, né? Vendo o que acontece. Eu e tu, a gente mete muita corneta, eu e tu, Tinga, pelo WhatsApp ali quando as coisas estão acontecendo. Falando em corneta, o cornetinho aparece. Sério, pô, pegasse o WhatsApp ali do que a gente faz em dias de jogos e tal. Mas esse lado é bom também, né? Pô, tinha um cara consagrado. Muito legal, eu tenho contatos lá fora, o pessoal me liga, pede informação, conversa. Hoje mesmo os caras cheguei no Egito lá, hoje o telefone não para de tocar lá, empresário do Egito, da Arábia, querendo saber informação. Mas eu curto mais o futebol agora como torcedor. Ontem fui ver o jogo do Inter lá, comer uma carne, tomar um vinho, né? Então a vida... Sem compromisso, sem aquela pressão, mas é legal também, ver o lado do torcedor. Porque quando tu é jogador, tu tá naquela pressão, o cara te dá uma corneta, tu fica bravo. Agora do lado de fora tu vê o quanto o cara sofre. Às vezes ele dá uma corneta mais por paixão do que propriamente... Mas aí que tá, eu quero chegar nesse ponto, que eu e o Guerrinha, a gente costuma brincar que eu e o Guerrinha somos dos poucos jornalistas que temos ótima relação contigo, uma relação de amizade. Isso não quer dizer que daqui a pouco tu não vá questionar algo que a gente diga, mas a gente tem uma relação de amizade. Esse lado, hoje o Dunga olhando de uma outra maneira e tal, se tu voltasse para o futebol, ele faria tu ser diferente? Com certeza. Com menos tensão, digamos assim? Com tudo, né, Bagé? Mesmo as coisas que eu fiz certo, eu ia fazer melhor hoje, né? Sim, com menos tempo, com menos estresse, lapidando. E tem decisões que tu toma que a verdade é que tu se envergonha do que tu ter feito, né? Claro. Que tu com experiência tu ia tomar tudo. Mas se eu não tivesse cometido esses erros, eu não seria eu hoje, né? Também. Então, é um processo. Essência, né? É um processo, cara. É um processo, entendeu? Mas a única certeza que eu tenho que eu fiz, eu pensei que eu tinha razão. Depois, com o passar do tempo, naquele momento, às vezes pode não ter razão, pode ter, mas eu ia fazer de coração. Não fiz nada nunca. Eu sempre pensei no coletivo. Eu nunca pensei em individualidade. Porque para ganhar tem que ser todos nós, todo mundo tá bem. Então todas as minhas decisões sempre foram tomadas no coletivo, até porque tu é bom numa coisa, ele é bom numa, eu sou bom no outro, nós temos que juntar, né? Não adianta dizer, eu ganho sozinho. Não tem. Ganha todo mundo, perde todo mundo. Ô, Coneta, dá uma sentadinha no teu banquinho, o Capita fez a sujeira há pouco tempo. Vamos dar pelo menos uma descansada no nome ali. Vamos até aliviar ele na hora do desafio ali. Né? Tu fez o quê? Cirurgia de joelho? Eu fiz a cirurgia do joelho há muito tempo atrás, agora eu fiz a hérnia. Agora tu era uma hérnia. Inguinal. Mas já tá tudo ok. Tudo ok, tem que ainda ter uns pontos internos, devagar ainda. Devagar, né? Esforço na época de futebol, né? Aí voltamos lá atrás, né?
tudo tem um preço. Tu tem que estar disposto a pagar esse preço, não tem Sim, essa. mas tu foi um cara, por exemplo, que ao longo da tua vida, tu sempre foi um cara muito, que a gente chama no interior, muito Caxias, né? Muito dedicado para tua função. Questão física, questão técnica, saber que tu tinha que abrir mão de muita coisa. Né? Isso desde os 14, 12 anos, cara. Desde que eu tenho. Bom, eu tenho amigos agora que começaram comigo no Inter, os caras falam, pô, na minha época eu saía, bebia, tu não saía, não bebia. Hoje não. Hoje eu vou pra igreja, tu bebe e sai. Eu digo, bom, tá no tempo errado, na vida. Trocamos o tempo. Cada um nessa época. Mas tu sente saudade do futebol, de alguma coisa assim? Aí eu digo assim, Doug, eu digo do todo, tá? Do dia a dia, daqui a pouco da rotina de vestiário, daqui a pouco das resenhas. Te dá alguma saudade, assim? O futebol te dá saudade, porque a gente brinca sempre no futebol, né? A pior coisa do futebol é os 90 minutos. O jogo. É o jogo, o vestiário, o treino, a risada, o bate-papo ali é fantástico, tá? Tu se diverte, né, meu? Mas a pressão também ela é muito forte, né? E tu foi um cara desde muito cedo testado a muita pressão, né? A gente tá falando de seleção brasileira, aí depois tu começa a tua carreira de treinador pela seleção brasileira. Aí eu lembro que depois tu vem pro Internacional, que sempre foi pressão, Inter e Grêmio muito forte. Tu pega também aquela cobrança justamente de ter sido um clube em que é o teu último clube, né? Sim. De carreira, de jogador. E depois tu recebe nova oportunidade na própria seleção brasileira. Quer dizer, tu sempre teve exposto muito a essa questão de pressão, né? É que as pessoas olham muito, falam superficial, né? A gente tem que começar assim que o Brasil só teve 2 caras que foram destruídos pela mídia, né? Eu e o Barbosa em 50. O Barbosa em 50. Tu em 90. Eu em 90. O Barbosa, infelizmente, não conseguiu ter a segunda oportunidade. Né? Eu tive e consegui dar a volta por cima. E depois, quando eu fui ser treinador a primeira vez, a gente tem que lembrar que foi logo após 2006. Sim, tu tinha uma reconstrução ali. Uma reconstrução. E depois, em 2014, depois de 7-1, era outra sempre sob pressão, né? A seleção. E aí, queira ou não queira, o treinador é um para-raio, né? E aí a minha forma de ser, eu não refugo debate, né? Tu é o cara do desafio. Eu tô lá, eu represento a CBF. Aí tu vai dizer assim, mas tu não tem nada a ver com a logística, tu não tem nada a ver com a parte financeira. Mas os caras perguntam pro treinador, né? Claro. E o treinador tem que responder. E se tu faz parte do coletivo, tu tem que... Mas que peso tinha pra ti, por tudo isso que aconteceu, da Copa de 90, tá? Primeiro que se a gente pegar hoje, as novas gerações, né? Elas têm hoje uma facilidade que é o próprio YouTube procurar o jogador. Foi colocado um rótulo em ti que é dos mais injustos da história do futebol. Porque o cara poderia não gostar de ti. Agora, colocar um rótulo em ti como se tu fosse um jogador limitado é maldade. E aí eu até compreendo o porquê que em determinados momentos tu criava uma casca mais grossa. Porque, pô, cara, a gente olha os lançamentos que tu fazia em época de seleção brasileira, a maneira que tu conseguia fazer o vai e vem, que hoje é o box-to-box, o área a área, esse lançamento longo, lançamento rasante. Pô, outro dia eu tava vasculhando coisa lá, gol de falta pela seleção brasileira, sabe? Os próprios comentaristas enchendo a tua bola. Pô, tu foi um jogador de exceção. E aí o cara te coloca um carimbo, tipo, a era Dunga, como se tu tivesse sido o responsável. É isso que te causa, te causou, de certa forma, uma desconfiança muito grande, até para tratar com a imprensa depois dos anos seguintes? Com certeza, né? Porque quem bate esquece, né? Quem apanha, né? Isso é um ditado antigo. E aí eu passei 4 anos assim, os caras, tudo que acontecia de ruim no Brasil era Dunga, tudo. E aí o mais difícil do Brasil, que o cara fez essa crítica, mas depois, quando eu joguei diferente em 94, ele não tem esse mesmo reconhecimento. Exato. Porque se ele tiver o reconhecimento daquilo que eu fiz, ele tá dizendo que ele errou. Claro. Ele tá dizendo que ele errou. Então ele não se permite fazer isso, né? E aí eu falo muito, eu brinco muito assim, contra resultado não tem, contra número não tem explicação. Fica marcado, né? Agora, antes da Copa do Mundo, eu fui dar uma entrevista pro pessoal da FIFA. O pessoal da FIFA me mandou os scouts, né? A estatística é incrível. Aí o cara falava que eu não sabia passar. Eu sou o maior passador de todas as Copas. Aí a gente tá falando de acerto de passe. Acerto de passe. Aí a maior nota numa final de Copa do Mundo. O cara que mais roubou bola numa Copa do Mundo. A última Copa do Mundo, o cara roubou em toda a Copa 20 e poucas bolas. Eu roubei 57. E esse roubo de bola, fica claro, sem falta. Pegar a bola e sair pro jogo. E aí os caras assim, mas não é só comigo, tá? Eu acho que com a minha geração ganhou desde 82,
ganhou o Mundial Sul-Americano, Mundial, Sim, tu primeira pega medalha. de base, né? A Copa América depois de 50 anos, a Copa do Mundo depois de 24, 2 finais seguidas, Copas Confederações. Foi ganhando uma série. Os caras não conseguem ter o reconhecimento. Porque eles bateram antes, dizendo que era uma seleção que não era boa, que não era. E aí hoje eu brinco, a gente tem um grupo lá que quando passa os lances, aí eu começo a fazer os comentários de hoje, né? Box to box, marcação alta. Tudo já era feito lá. Não tem nada novo, cara. O que muda muda a velocidade, né? Porque às vezes tu coloca assim no português, tem uns caras que falam, tu falou que não muda. Claro que muda, de hoje pra mudar. Mas a essência continua a mesma. Porque não adianta, Alex, adianta o cara correr, o cara ter 10, 15 quilômetros. Quando chega na hora de definir o cruzamento, ele erra. É o poder de decisão. Quando chega o gesto técnico, se tu não trabalhar o gesto técnico, não adianta. Aí o cara fala, posse de bola, 80%. Quanto chute a gol? Nenhum. Aí não. Aí o cara, não, mas o cara não correr 10 quilômetros. Mas o cara não marcar. Pô, então, Zico, Toninho, Cerezo, um monte de jogador não vai jogar hoje. Eu já te perguntei isso pessoalmente, sabe? Fora de microfone de câmera, mas te pergunto hoje de novo. Aí acontece tudo isso em 90, né? Aí tu tem uma nova chance, como tu diz, né? Deus te dá essa oportunidade, graças ao teu trabalho. E aí tu vai para a Copa de 94, que é uma seleção que sai daqui também muito criticada, né? É uma seleção que faz uma Copa do Mundo que muita gente criticava e apelidava o Zinho de enceradeira, sem entender o que era a função do Zinho no time. Calor, afinal é meio-dia em Los Angeles. Mas vamos lá. Aí acontece um monte de coisa de final, todo mundo enlouquecido, imagina você estava lá dentro. E aí, cara, vai para os pênaltis. E aí, o que passa na tua cabeça quando tu sai lá do meio de campo e tu vai até aquela goleira, tu escuta o barulho, te dá ali um apagão que tu tá tão focado que é como se não tivesse acontecendo nada, tu chega a pensar na consequência do que se fosse o erro do pênalti. O que passa nesses passos até chegar lá e cobrar o pênalti? Porque eu lembro disso muito fresco na minha mente, mas como um guri que estava no outro lado da tela sem nem saber que daqui a alguns anos eu estaria no teu lado te chamando de amigo. O que passou na tua cabeça? A primeira impressão quando vai pros pênaltis, né, meu, e que tu vai escolhido para bater, né? Tu sabia que tu ia bater? Sabia, pela estatística dos treinamentos, né? Que eu era mas até o professor Parreira falar que tu ia bater, tu fica, acho que ele vai me esquecer. Acho que vai me esquecer. Se tivesse tinha dito, não. Eu esqueci. E aí quando ele dá meu nome, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas ao mesmo tempo, tu começa a pensar, bom, eu queria uma outra chance, né? Tá aí, pô, tu pode ser decisivo, o que quer mais? Tu se preparou 4 anos para essa oportunidade. E aí o estádio, aí deu blackout. Parou, aí eu brinco. Que devia estar um barulhão, né, no Rose Bowl. Aí eu brinco sempre com o pessoal, né, quando, jogamos 90 minutos, prorrogação, 38 graus, meio-dia. Quando o professor Parreira falou, meu capitão, tu vai bater? Não tava cansado, não tava com sede, esqueceu o mundo. Acabou, e aí eu tinha que ver no que eu ia fazer. E aí eu falei, bom, agora eu e o mundo, né, meu? E aí é repetitivo, mas é verdade, né, meu? Tu pega a bola e começa a caminhar, a goleira parece que ela foge de ti, né? Parece que ela caminha pra trás, né? Até tu chegar lá. E aí, bom, a hora que tu vê a bola entrar, aí sim, aí tu fica cansado, aí tu desanda, né? Mas esse trajeto até tu cobrar o pênalti, ele tem algum pensamento de, os caras já me bateram por causa de 90. Não, depois que botou Aí não. Aí depois tu só tem aquele tipo, tirou o peso da... No início, quando dá teu nome, tu tem. Aí quando tu pegou a bola que tu vai caminhar, tu pensa no que tu treinou. É a confiança. Aí os caras falam assim, não, mas pênalti não é treinamento, é sorte. Cara, pênalti é treinamento. E aí os caras falam muito em psicologia e em confiança. A confiança vai se dar no treinamento. Tá. Se eu fizer um bom treinamento, a minha confiança vai bater. O nível de confiança vai. Agora, se eu não treinar bem, quando eu pegar a bola, minha perna treme, né, meu? Minha perna vai começar a tremer quando chegar ali. Eu treinei. Agora eu tenho que chegar lá e fazer o que eu treinei, tá? A bola trisca na trave ainda. A bola... do Romário triscou. A minha bateu bate na costura atrás. Na costura. A Itália bateu 4 pênaltis, fez 2. O Brasil vai tentar chegar ao terceiro. Então é treinamento. E aí, assim, fiz em 94. E aí tu vê como é que é o futebol, como é a cobrança, como é tudo na vida, né? Aí eu fiz. Aí chega em 98, vou bater o pênalti, os caras falam, 94 teve sorte, cara, veio bater agora. Direito de Dunga contra Van der Sar. Partiu Dunga, ela vai pé direito, bateu. Gol! Brasil!
E aí vem a Copa América, é a mesma pergunta. Ah, não, teve sorte, eu quero ver agora. Tu sempre tem que... Mas tu acha, eu acho, tá? Mas é achismo, e eu tô no lado do jornalismo, eu sou jornalista. Tu acha que às vezes também o cara te provocava porque sabia que Com certeza. ele podia te desestabilizar, que ia ter uma resposta que ia gerar manchete? Desestabilizar não ia, né? Porque eu sou muito... Não, ele ia conseguir tirar a tua resposta. É o que eles querem. Até porque, é o que eu te falo, essas coisas tu ia repensar agora, né? O cara que tá lá, o torcedor que tá lá atrás da câmera, ele não tá vendo, né? Quem é que tá fazendo a pergunta? Ele não tá vendo o cara que tem, né? Mas uma coisa que eu tenho comigo, sabe? Eu tenho paciência com o tempo, tá? Sim, sim. O que eu falar é aquilo. Se eu errar, eu peço desculpa. Mas se eu... Sim, mas tu vai ter correção, como tu falou. Vai ter correção. Os caras vão ver que aquilo que eu falei, aquilo que eu disse... Cara, eu lembro que teve um Grenal, o primeiro Grenal da Arena, era tu técnico do Inter e o Renato técnico do Grêmio. O Grêmio sai ganhando de 1-0, com gol, acho que do Kleber, uma coisa assim, um gol de pênalti. E depois o Inter empata com o Damião. E tu era técnico do Inter. E naquela semana eu estava como setorista da Rádio Guaíba e eu fiquei acompanhando o Inter. E é uma semana que tu leva todo mundo pro Vila Aventura. Treino fechado, ninguém podia entrar. A imprensa trancada, não passava lá da entrada do Vila Aventura. E aí chega no jogo, e no dia do jogo tinha, não sei se a regra mudou agora, mas tinha uma regra que eu acho que 45 minutos antes tinha que sair as escalações. A do Inter não saiu com 45. Aí começa todo mundo assim, o Dunga com represália com a imprensa. Tá, passou. Aí eu tô na coletiva para fazer a pergunta para ti. Aí eu vou para a coletiva e tal, e aí eu digo, pô, eu vou perguntar agora, ele vai me dar uma pancada. Aí eu disse, ô professor, pô, durante a semana o senhor fechou treinamento, né, levou todo mundo pro Vila Aventura, hoje o senhor não liberou a escalação no tempo regulamentar. O senhor acha que o senhor obteve alguma vantagem com esse tipo de atitude e tal? Aí eu me lembro que tu olhou e eu digo, vai me dar um chute. E aí o Dunga disse assim, tu quer que na próxima eu mande pra ti a escalação? Aí eu fui obrigado a rir, não, só lhe fiz uma pergunta, aí quebrou um pouco o clima, mas eu perguntei meio assim, vai me dar uma pancada, né? Tu tinha esse negócio talvez de também ir mais blindado, né? Sim, sabendo que do outro lado a maioria dos caras estavam te alfinetando. E também não é só, cara, tu sai do jogo com a adrenalina lá em cima. Lá em cima, entendeu? Não é só eu. Esse negócio dos treinos fechados, quando eu tava na seleção, eu apanhava o tempo todo que o treino era fechado. Os outros treinadores que passaram lá, o treino era fechado e ninguém bate. Aí eu falei, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Porque tem muita coisa que principalmente na Copa do Mundo, é pela FIFA. Tu não tem interferência. Sim, tu tem já que seguir aquele... Que é o protocolo, né, meu? Não tem. Então, pra ti hoje, se depender da tua vontade hoje, tu não voltaria pro futebol. Tu continuaria com teus projetos, perto da tua família. Eu tenho meus negócios que eu toco, eu dou palestra, eu tenho a empresa de construção civil. Sim, tu tem outras coisas pra cuidar. Tem outras coisas pra fazer. Agora, se aparecer uma proposta boa, mas teve muito tipo de proposta, o cara hoje ele me liga para ser diretor do clube, amanhã ele já me liga para ser treinador. Eu falei, qual é a convicção do cara? Nem tu sabe o que ele quer. O cara não sabe, entendeu? Às vezes o cara quer te botar lá para ser um para-raio, né? Porque as coisas não estão indo... Tu anda como escudo, né? Não, tu anda como escudo, não estão indo bem, vou trazer ele, vou trocar, né? Isso acontece muito no futebol. Tu vê que os caras falam, mudou. Eu acho que o futebol mudou muito dentro do campo. Pode ser. Fora não, porque fato novo. Toda hora os caras querem um fato novo, né? Mas aí que tá, eu penso que nessa própria relação de daqui a pouco usar alguém como escudo, a tua saída do Inter, quando tu encerra a tua carreira, ela já mostra ali o que era a tua cabeça de pensamento. Porque tu simplesmente pega lá o valor que seria da tua rescisão e tu doa para 3 instituições, né, de caridade já na época. E na época todo mundo ficou meio assim, peraí, como assim? Eles, não, tu mostra ali, cara, eu não estava aqui pela grana, né? Eu posso inclusive pegar e doar para pessoas que precisem mais. Tu mostra uma maneira de sair que na época chamou atenção. Esse foi que eu gosto de ser o mais justo possível. A gente não consegue ser justo o tempo todo, tá? Sim, mas eu acho tem que tentar praticar, né? O dinheiro é pelo meu trabalho. Claro. Pelo meu trabalho. Eu mereço, é a minha coisa. E aí, eu não trabalhei para aquilo. Eu tinha um contrato, era meu direito, mas eu achava que não era justo, né? Que eu tinha que dar para as pessoas. E aí tem um jornalista na época que falou assim, por que o Dunga deu para as instituições de caridade? Por que ele não pegou e deu dinheiro e não deu para as categorias de base do Inter, o time que ele trabalha? Eu falei, meu, e eu não posso falar pro cara assim, se o cara me demitiu sem justa causa, eu vou dar pro cara. Como é que pode? Outro dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não, os caras não pensam, né? E aí quando tu dá-lhe uma chegada, o cara não consegue entender por que tu chegou, né? Olha a pergunta que tu fez, né? Ô Dunga, eu sei que tu tá há pouco tempo de cirurgia, então a gente não vai exigir de ti, tá?
que a gente geralmente faz aqui, o Cornetinha tá louco pra bater uma bola, mas a gente sabe que tu tá há pouco tempo aí voltando de cirurgia, nós não vamos exigir também que tu vá cobrar um pênalti, alguma coisa assim. Sim. Então, Cornetinha, não vai ser agora, sabe por quê? Nós temos um combinado aqui, Dunga. O convidado que cobrar, que bater alguma bola no Cornetinha e ele defender, o convidado tem que pagar um jantar. Então tem convidados aqui que, por exemplo, eles dizem, eu quero jantar, mas eu quero jantar lá onde tu jogou, em Paris. Às vezes ele exagera um pouco. Eu não sei como é que tu tá pra chutar. Ele é da Zona Sul, não da Zona Sul. Então, geralmente, o que a gente faz no final do desafio, tenta acertar lá o travessão e tal, mas eu não sei como é que tu tá, tu fez cirurgia há pouco tempo, né? Então não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Então daqui a pouco a gente vai conversando aqui, se tu quiser tu só dá um ganchinho, joga pra lá, eu tento lá o travessão, não tem problema. Se o anão defender algum, ô Cornetinha, se tu pegar algum, ó, vamos tentar a trave. Ó, foi na trave. Se tu pegar algum, aí tu cobra o jantar do Dunga, é sempre do convidado, tá? A gente pode combinar, tu vai já garantiu o jantar do capitão. É da Zona Sul, pô. É da família, rapaz. É da família, é da família. Pô, é um dos anões. Né? É da família. Como é que surge o negócio o porquê Dunga? Isso é da tua infância ainda, né? É, porque quando eu era... recém comecei a caminhar, eu era gordinho, perna baixa. Truncadinho. Tronei a perna torta, grossa. E aí o Peronde era assim com meu pai, jogava futebol junto. Mas vocês não eram parentes, eram só próximos? Só próximos. Meu pai jogava lá, o Peronde era presidente de São Luís. E o sonho do meu pai é que eu fosse jogador de futebol. Aí eu falei, isso aí não vai ser jogador de futebol. Não, olha, perna grossa, perna torta. O teu pai já sonhava com isso? Já. Meu pai foi jogador de futebol. Sim, mas chegou artilheiro, a ser... foi profissional. Ele é o maior artilheiro do São Luís de Juí. Ele teve aqui com o Foguinho no Cruzeiro, mas daí teve saudade e foi embora, né? Era outra época, né? Outra época, né? O próprio futebol, ele era, de certa forma, na época do teu pai, na época do meu pai, marginalizado, né? Não, mas na minha época também, hein? Na minha época, já no começo? Os caras não convidavam nós pra festa em lugar nenhum. Mas a gente tá falando de quê? Anos 80? 81. Nós não tinha telefone, só ia uma vez por ano pra casa. A gente comia na frente dos eucaliptos Tio Gui ali. O cardápio, que os caras falam cardápio, era o ano todo o mesmo cardápio. De manhã um sanduíche, Coca-Cola, meio-dia, um prato feito, arroz, dormia feijão. Nos eucaliptos. Dormia nos eucaliptos ali, sem vidro. Tinha uns ratinhos pequenininhos assim que caminhavam de noite. Tu é de uma geração que sobe, dos conhecidos assim, que sobe pro profissional. Bom, a minha geração subiu pro profissional, eu, o Luiz Carlos Vinck, o Aloysio. Mas a minha geração subiu muita gente, jogou no Fluminense, né? O Tato, o Jandir, René, que sai cedo daqui. Juí, que eles foram... Tu mesmo sai cedo daqui, né? Tu vai pro Corinthians, era bem novo. Foi a Fiorentina me comprou naquela época. Né? Tá. Então a Fiorentina te compra e depois empresta pro Corinthians. Aí eu fui emprestado, até abrir o mercado, eu fui emprestado pro Corinthians, Santos e Vasco da Gama, né? Porque a minha história é legal, assim, quando nas Olimpíadas, o Bearzot me indicou pros clubes italianos, né? Então, o Brasil jogou contra a Itália na época, e aí ele que indicou. E na minha época eu não tinha chuteiro, nós treinava de bamba, né? Dava umas bolhas aqui atrás, as meias, aquela que... Pra correr, tudo? Tudo, bamba. Nós corríamos ali no hipódromo lá, de bambão lá, de bamba. As meias, aquelas que caía de algodão que tinha que atar, os calção, aquele que tinha aquela costura aqui, que assava no verão, tudo. Eita. Teve um japonês agora falando comigo aí, eu contei essa história, né? Ele falou, não é possível. Eu falei, não, quer que eu te diga mais? Ele falou, o que é? Não tinha água mineral, tá? Tinha uma torneira na divisa entre o time profissional, nós ia lá na lela quente. Ele falou, não é verdade. Eu falei, filho, chuteira só no dia do jogo. O velho Abílio pegava essas bolas aqui, nós queríamos bola nova, né? Não tinha bola, a nossa bola era do profissional, do júnior e do juvenil. Desgastada já. Aí ele pintava a tinta óleo pra ficar nova pra nós gostar, né? E aí nós, pra complicar com o velho, nós ia lá e pegava a bola e arrancava tudo a tinta, o velho ficava louco, queria nos matar. O seu Abílio foi um cara que revelou muita gente. Muito jogador. É que eu falo, o futebol mudou. Na teoria não mudou, porque o velho Abílio ele não tinha computador, mas ele tinha um livrinho com todas as indicações. Mas o seu Abílio, ele funcionava como um olheiro dentro do clube? Não, ele catava o jogador, ele ia pegar em tudo que é lugar. Mas não é só ele, né? Tinha o seu Adão, tinha mais gente. O Jofre. É que ele ficou sendo o que ficou mais conhecido, né? Mas depois, com o tempo, ele virou um professor dentro do Inter. Educador. Não chegou a ser professor. Não chegou a ser professor. Ele era treinador, ele gostava de treinar. Mas ele tinha a psicologia
de conhecer o jogador. Sabedoria, né? Ele sabia com quem ele tinha que brincar, com quem ele tinha que cobrar, com quem ele tinha que falar. Isso não Eu tem. devo muito a ele, né? Porque eu tinha problema de peso, ele me pegava de manhã, pegava 9 horas Tinha facilidade de engordar? pra mim chutar. Então, eu sempre brincava com os caras que eu chutava melhor quando eu era do junior do que quando eu era profissional. Direita, esquerda, porque ele me levava todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu tava lá chutando. Isso que eu vou dizer aqui, eu nem combinei com o Dunga, tá? E não sei nem se ele topa. Se um dia o Dunga topar, eu gostaria de fazer uma entrevista com ele, imagino que seja na tua casa, com aquela coleção que tu tem. O Dunga tem uma coleção de camisas, bom, tem as malas Das Copas. das Copas, né? Tá lá a mala com as chuteiras, com camisas, cara, mas tem tipo camisa do Pelé, camisa de todo mundo que tu imaginar pelo mundo. Pô, tem uma camisa do Tom Brady, assinada na época que ele ainda estava no Patriots. Então, chuteira. Tu tem um museu, né? Particularmente, se fosse expor essas peças e com uma variação incrível, né? Eu tenho desde 82, sul-americano, mundial, Isso as tuas, né? Que daí tu foi guardando. pré-olímpico, tem. E aí eu tenho, acho que uma relíquia assim, que eu tenho uma camisa da seleção brasileira assinada para os jogadores de 58, 70, Imagina. 70, Mas isso, algumas das camisas tu trocava depois do jogo? Como é que tu... Sim, Tu era de pedir pra trocar camisa? às vezes a gente trocava, às vezes eu pegava, e aí eu comecei a pegar muito mais quando o professor Parreira falou que nos Estados Unidos tem a cultura, né? O cara coleciona, Sim. ou senão ele pega, depois ele vende para os Sim. filhos, quiser fazer leilão. Pode doar. Mas ele tem o Zagallo também tem uma boa coleção. O Zagallo tem um capacete de 50 do exército que ele tava. A chuteira de 50. As chuteiras que tu tem são chuteiras realmente que tu usou. Na final da Copa do Mundo. Não teve uma chuteira 94 que tu acabou jogando com modelos diferentes, um pé de cada Era um? a mesma marca, Que era Reebok, né? só que uma era mais brilhosa e a outra... Tu pegou uma de cada uma e... Peguei uma de cada um, porque era muito parecida, nem dei conta, né? Cara, essa coleção é fantástica. Se o Dunga topar, um dia eu vou lá e a gente filma pra mostrar. Mas tem muita coisa, muita coisa. Tem as malas, tem Sim, até as eu vi tu cuecas. postando Botei ali. os caras dão risada. Tem a cueca, caneleira. Pô, a caneleira era... Tem algum jogador assim, tá? Não que seja igual, mas que seja parecido, que tu olha e tu enxerga ele com características parecidas da maneira que tu jogava? De qualquer época, de agora, ou que tenha parado. É difícil, né, cara? Só que... por exemplo, assim, difícil comparar, né? Só que o futebol brasileiro, os caras falam assim, jogador, cabeça de área, marca, não sei o quê. E aí você vai pegar, na minha geração ali que passou, tu pega o Dinho. O Dinho seria o número 10 hoje, tá? Eu digo isso pra ele. Ia ser o número 10. Mas ele sabia marcar, ele batia. Não, claro que sabia. Eu digo isso tudo. pra ele. Aí com as coisas, o Bagé, que os caras falam também assim, não, porque agora, hoje, o goleiro tem que sair jogando. Não, mas o Rogério Ceni saía, o Tafarel saía, o outro saía. Mas tinha outro que não saía, mas, pô, o Dida não tinha os pés, mas com a mão era um monstro. Aí os caras, o zagueiro tem que sair jogando. Pô, Mauro Galvão, Bacharel, porra, Moser, Ricardo, porra. Brincava. Então os caras ficam falando, aí os caras falam assim, não, o cara trouxe aqui como é que é? O lateral, o armador por dentro. Pô, Júnior, Leandro, Branco, Jorginho, pô, Paulo Roberto. Tu tinha tudo isso o tempo todo. Todo o tempo todo, só que... Na verdade, tu não tem. Não é que o futebol foi inventado agora, né? Não. O futebol ele é o mesmo, a principal regra, que é a regra número 10, é a regra do gol, que tu tem que ter uma estratégia pra botar a bola lá. As variações táticas tu vai adaptando. Né? Exatamente. Pô, tu tem lá a Holanda dos anos 70, a Hungria de 54. Poxa, vai dizer que isso era inovação? Os caras já tinham o poder de... Eu falei pros caras um dia, os caras, quando estavam na seleção, me bateram, né? Eu falei, eu gostava do futebol quando tinha a escola do Filipão no Grêmio, quando tinha a escola do Parreira no Fluminense, quando tinha a escola do Muricy no São Paulo, quando tinha a escola do Vanderlei no Palmeiras, quando tinha a escola do Rubens Minelli no Inter, e aí eles se confrontavam para ver qual era qual a supremacia, né? Era um duelo de qualidade. De qualidade. Hoje não, é tudo igual. Não. Tudo igual. Aí tu pega um time assim que tem um zagueiro que não sabe dar um balão pra frente e o treinador quer que ele saia jogando. Que ele sai jogando. Aí vai entregar. O próprio cobrador de falta, né? Nós tínhamos sempre pelo menos um em cada time, né? Hoje não tem. Mas daí aí vem aquela coisa, né? Então, tu imagina o Jorge Mendonça, Zico, Éder no dia de hoje, o fisiologista dizia pra tu não pode chutar no gol. Tu não... Tu não tem esse embate com o teu filho, porque o Bruno é preparador físico, né?
Ah, mas isso... Vocês discutem isso? Ah, eu converso com ele, eu acho que tem tudo tem um equilíbrio, né? Sim, Um tu pode equilíbrio. adaptar algumas coisas, né? Não vou falar o local agora, mas eu tive um embate forte, né? Que o cara chegou assim e falou assim, não, tem um teste aí, se o cara bater a cabeça, o cara não pode jogar, porque os concussão. neurônios, não sei o quê, papapá, papapá. E, eu tô ouvindo, né? Aí ele falou, mas não te preocupa, tá? O jogador, o melhor do time, ele falou, se esse aí bater a cabeça, não, esse aí joga. Eu falei, bom, então a tua ciência vai... A cabeça dele é igual a do outro. Porra, é. O zagueiro pode bater a cabeça. Aí o presidente me chamou lá, e aí, Dunga, o que tu achou? Eu falei, presidente, é legal, né? Só que eu vou lhe dizer uma coisa pro senhor, sabe? Se os outros bater a cabeça e morrer, a gente vai ter problema. Agora, se esse cara aí, esse aí nós temos morto, viu? Os caras vão nos enterrar. Ô, Cornetinha, tá, tu já ganhou o jantar, né? Mas, pô, a gente tem que preservar o Capita fez cirurgia há pouco tempo, não dá pra forçar. Mas, tem que ver se ele come muito ou pouco, né? Não, esquece. Isso aí é tipo o cara quando tá no auge da bola ali, come pra caramba, depois para e dá uma engordada. Pô, mas tu gostou mesmo da homenagem? Legal. Tua primeira e última camisa que tu usou, né? Como jogador. E aí o gorrinho, porque ele só faltou a Branca de Neve. A Branca de Neve tem que vir, né? Tô vizinho lá. Ô, Cornetinha, vem pra cá pra gente agradecer o Dunga, porque a gente tá chegando ao fim desse episódio aqui do Bagé FC. Dunga, te agradecer seria óbvio, cara, porque, pô, eu sei do tempo que tu tem de corrida, de estar sempre envolvido com as tuas coisas. Mas, cara, foi uma satisfação muito grande te receber aqui pra gente bater esse papo. Obrigado pela consideração, pela amizade, enfim. É sempre muito bom estar contigo e vamos seguir aí fazendo as coisas que a gente tem que fazer para tentar ajudar. Eu conto contigo, tu sabe que tu pode contar comigo também. E, cara, brigadão mesmo por ter vindo aí. Obrigado pelo bate-papo, acho que é legal até para mostrar para pessoas, não tenho nada contra nenhum jornalista, eu tenho a minha forma de ser, se o cara é correto comigo, eu sou correto com ele. Problema dele, né? Eu acho que essa parceria nossa é bem legal, né? A gente tem essa ligação forte com a Restinga, com o Tinga, né? E é legal mostrar também para as crianças lá, tu saiu da Restinga, o Tinga saiu da Restinga, cara, a gente tem talento Exemplo igual, bom, né? A gente tem talento igual a todo mundo, É isso aí. Só falta uma oportunidade agora. Aí o cara fala, mas não depende só de mim. Eu falei, tá legal, não depende só de ti. Mas se tu tá fazendo a tua parte, faz a tua parte que vai dar certo. Dá tudo certo. Cornetinha, top, né? O homem só é o capitão, né? Campeão do mundo já é algo muito grande. Tu imagina o cara que fala, não, pega lá, que é tu que vai levantar a taça. Quando ele bateu aquele pênalti, eu era pequeno. Em 94. Continua. Ô, Dunga, cara, dá pra te repetir aqui o que tu falou lá no ar? Se a gente pegar assim como se fosse a bola. Faz de conta que é a taça. Não, pode repetir, não tem problema nenhum. Pode usar todos os... Só assim, tipo, ergue a taça, esquece. Faz de conta que tu tá lá com a taça na mão. Eu quero muito isso, cara. Essa porra é nossa! Grande Dunga, obrigado, cara. Pô, voltamos a qualquer momento aí com mais um Bagé FC, que não é de futebol clube, né? É Bagé, futebol e corneta. Beijo todo mundo.